Pati, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 10 de janeiro, sexta-feira. Estamos lendo aqui a passagem de Marcos, capítulo 7, verso 8. E assim abandonais um mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Essa é o começo da resposta de Jesus aos mestres da lei, os rabinos, na companhia dos fariseus, que era aquele partido, digamos assim, mais zeloso, ou pelo menos conhecido como mais zeloso, em relação a aprender a lei e etc. A resposta em que ocasião? Jesus estava reunido com seus discípulos e ali teve a questão da alimentação, questão, não é questão, né? O momento deles se alimentarem. E eles estão ali para procurar um motivo para condenar Jesus, ou esperando que Jesus dissesse alguma coisa que lhe condenasse, né? Que ele fosse, que ele, com que eles pudessem prejudicar Jesus ou acusar Jesus. Então essa é a manobra. E o que eles viram? Viram que os discípulos foram se alimentar, não lavar as mãos. Isso não tem a ver com a higiene pessoal. Eles estão falando de uma tradição que eles tinham, de lavar as mãos de forma cerimonial. Portanto, era um rito. E eles tinham outros ritos que esse capítulo nos informa, de lavar jarros e outras coisas. Eram muitas tradições. E Jesus começa logo citando o profeta Isaías. Olha, bem disse, né? Acertadamente, né? Falou Isaías a respeito de vocês, que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe, que vocês decoram a lei, né? Mas o coração de vocês está longe dessa lei que vocês têm decorada nos lábios. Jesus fala disso e dá um exemplo de como eles sempre procuram, é quase, como é que eu vou dizer, um investimento deles. Estão sempre procurando invalidar a palavra de Deus para fazer com que a tradição deles esteja acima da palavra de Deus em valor, em estima, né? Na consideração mesmo. Então, nota que alguém que coloque a palavra de Deus em segundo lugar, ou de valor igual a qualquer outra coisa, a gente nos dias de hoje chama de heresia, né? Não preciso ficar citando aqui, mas mundo afora tem segmentos religiosos que a palavra visão de alguém, a palavra de alguém, os escritos de alguém, visão, sonho de alguém, tem igual importância à palavra de Deus. Então, o ajuste fica muito difícil. É aquela palavra que Jesus disse por um outro motivo em outra ocasião. Não dá para servir a dois senhores. O que acontece? Para que essa, como eu disse, visão, sonho, revelação, sei lá, de um indivíduo fora da Bíblia tenha valor, então começa a desqualificar para que aquela tradição, para que aquele movimento dito espiritual tenha relevância, precisa então empurrar para a direita, para a esquerda, a palavra de Deus, afastar a palavra de Deus. O que fazem esses homens aqui? Exatamente isso, né? Para que a tradição deles fosse valorizada. Quando falamos de tradição, eram aquelas implicações de rabinos, o que pode, o que não pode, e aquelas demonstrações, como Jesus já falou em outra ocasião, para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, é porque fariseu tinha disso.
as exteriorizações, né? Tudo que eles faziam era para mostrar que faziam, para dizer que eram espirituais, para dizer o quanto eram zelosos, religiosos. Então, isso não é uma característica que Jesus queira para os seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus e não podemos permitir esse fermento em nós, do que a gente faz, o faz para mostrar. Bom, voltando aqui ao assunto, Jesus dá um exemplo, e Jesus poderia lançar mão de outros assuntos, mas lançou mão do Corbã, né? Lá em Levítico era dito a respeito de uma oferenda, uma oferta dada a Deus, que quando se fazia isso, ela ficava, era uma entrega, digamos assim, total, e que não podia retomar, né, ao seu uso ordinário, ou seja, entregou como oferta corbã ao Senhor, era do Senhor, ponto final. Esses homens que são orgulhosos, que têm uma arrogância, que querem ver o nome deles alavancados acima da palavra de Deus, né? Porque quando eu quero que a minha tradição, aquilo que eu deduzi, aquilo que eu bolei, né? Aquilo que eu argumentei, vire uma lei, vire uma tradição que todo mundo siga, então eu virei um tipo de legislador, eu virei um tipo de Deus, eu virei uma autoridade, e eu não quero perder isso, né? Então, era esse orgulho de que estamos falando dos fariseus e dos rabinos. E é por causa deste orgulho que eles invalidam, né, a palavra de Deus e supervalorizam a tradição, porque era uma tradição que eles próprios criavam. É essa a questão, é disso que se trata. Mas Jesus fez essa denúncia do Corbã, e qual era a insensatez deles? Não só eram orgulhosos, como também não temiam a Deus e não tinham amor ao próximo. Quando os pais envelheciam, em uma época assim, que a gente conhece hoje, de INSS, esse tipo de coisa, quem cuidava dos idosos? A obrigação é dos filhos. Aliás, até hoje, né? Tem que ser dos filhos. Ah, mas o que que eles diziam? Não tenho como cuidar do pai e da mãe, não consigo fazer isso, porque o que eu possuo, o que eu tenho, eu fiz oferta ao Senhor, fiz corbã, né? Só que não era de verdade, né? Eles tinham acordos que depois que os velhos morriam à míngua, eles retomavam aquilo que eles disseram que era permanentemente do Senhor, permanentemente uma oferta, eles retomavam, seguiam o curso da vida. Então, faziam isso para não ter a obrigação de cuidar dos pais. Em outras palavras, não queriam obedecer à palavra de Deus e preferiam, através de manobras, valorizar a tradição deles. Então, ter a Bíblia decorada, ter a pompa de mestre zeloso, de ter demonstrar que era um adorador, né? A adoração que eles faziam e tudo mais. Veja só, que conclusão que a gente pode chegar aqui, né? O que que Jesus está querendo demonstrar? Que uma vez que eles, por causa destas tradições completamente humanas, né? O lavar as mãos era um deles, né? De forma cerimonial, bem claro isso. Essas tradições anulavam a lei de Deus. Então, anulam a lei de Deus, está desonrando a Deus. Mas eles procuravam honrar a Deus com as suas palavras.
mas não nas suas ações. Então, é isso que a gente precisa acordar para ver se não há dicotomias entre as nossas palavras e as nossas ações. Quando a gente diz que ama, amamos. Quando a gente diz que Jesus é em primeiro lugar, é de fato. Quando a gente. E aí podemos encaixar qualquer coisa que tenha a aparência de devoção, que seja promessa, que seja o que for, falado. Porque falar é fácil, né? Já diz aí o ditado: falar é fácil. O difícil são as ações. E, e quando eles fazem isso, eu repito para eu terminar, honra a Deus com palavras, mas não com ações, torna, gente, a relação deles com Deus uma coisa vã. A adoração que eles aparentam ter é vão. Por quê? Porque é só com palavras e o nosso Deus não fica iludido com palavras. É por isso que eu gosto sempre de lembrar as palavras do João Batista que diz: produzi, pois, frutos digno de arrependimento. Ou seja, ações que demonstrem arrependimento. A gente precisa demonstrar ações. A multidão das palavras, inclusive quando cantamos, né? Inclusive quando cantamos, se não se transformarem em ações, então o que vale? Levantar as mãos na igreja e falar palavras tão bonitas e adoração através de cânticos tão bonitos e na vida, por causa de qualquer outro orgulho ou de qualquer outra coisa, invalidar a palavra de Deus e não agir em conformidade com aquilo que a gente às vezes pode até ter essa intercorrência, né? Essa ocorrência. Aquilo que se ensina, aquilo que se prega, aquilo que se canta e por aí vai. Todas, o palavrório, todas as palavras, às vezes muito elegantes, mas o que importa é fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente não viva uma contradição, que a gente não seja o contraditório, mas que fique tudo alinhado. As minhas palavras também não precisam fazer alarde a respeito da minha espiritualidade. As minhas palavras são palavras, mas nunca vão substituir o lugar de uma ação verdadeira. E quando eu falo ação, são todas as práticas amorosas, e o exemplo aqui do Corban é um deles. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti, que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado nesse dia. Abençoe os meus irmãos e que nós tenhamos esse cuidado, Senhor. Queremos, desejamos adorarmos a Ti o tempo todo, de preferência, mas que as nossas ações, Senhor, acompanhem a nossa adoração, as nossas palavras, para que não sejamos incoerentes. Eu oro, Pai, com humildade no nome de Jesus. Amém.